seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na PMP. A nossa convidada é a doutora Maria Cláudia Foz Destre, ela que é procuradora de justiça aposentada. Doutora Maria Cláudia ingressou no Ministério Público em 1973, passou por diversas comarcas, foi a primeira mulher a ocupar a função no primeiro tribunal do júri. Fora da carreira, foi uma das fundadoras do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e está aqui conosco para falar sobre a sua experiência no Ministério Público. Doutora Cláudia, muito obrigada por ter vindo aqui na PMP falar um pouco da sua história no Ministério Público. Eu que agradeço o convite e faço uma menção para as colegas que pediram que eu fosse ouvida. São generosas. Muito obrigada. Eu vi que a senhora ingressou no Ministério Público em 1973. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência inicial na instituição. Em 1973 foi um ano inteiro de concurso. É evidente que naquela época havia alguns procuradores de justiça que não pretendiam que muitas mulheres ingressassem na carreira. Então eu sofri uma certa pressão para ingressar. Mas depois do meu ingresso na carreira, eu não senti nenhum preconceito por parte de nenhum colega. E essa pressão, doutora, por quê? Como é que era esse cenário? Como é que foi? Naquela época eu já era professora do Mackenzie e eu fiquei sabendo através do diretor, que era o Alfredo Cecílio Lopes, um queridíssimo amigo, e o professor Lembo, que tinha sido meu professor, que os procuradores de justiça que eram professores do Mackenzie e 2 haviam sido meus professores, não queriam o ingresso de mulheres no Ministério Público, porque segundo o que eu fiquei sabendo, eles achavam que se ingressassem muitas mulheres, ia acabar sendo como magistério, que perderia o valor e que os ordenados passariam a sofrer uma certa diminuição. Esses procuradores eram o professor José Silvio Fonseca Tavares, professor Bueno Torres e professor Rui Junqueira. Mais tarde, já durante a carreira, o professor Rui Junqueira chegou a falar para mim que se arrependeu muito de não ter me apoiado desde o início. Mas depois que eu ingressei, eu não senti nenhum preconceito. E eu tive muita sorte de ter escolhido Sorocaba, porque eu quis escolher uma comarca que ficasse próxima de São Paulo, porque eu sempre amei dar aula. Mackenzie, para mim, foi uma segunda casa. E eu não tinha nenhuma pretensão de me afastar. Escolhi Sorocaba. E por minha sorte, Sorocaba tinha uma faculdade de Direito que eu não sabia que o Dr. Oscar Xavier de Freitas, procurador-geral, e o Dr. Rubens Teixeira Scavone, corregedor-geral do Ministério Público, davam aula lá. Eles passaram a frequentar meu gabinete e todas as tardes, porque eles davam aula pela manhã e à noite, às tardes eles passavam a tarde comigo. Isto eu posso falar hoje, que na época eu fui proibida terminantemente de falar, mas depois com o próprio Scavone e o próprio Oscar Xavier de Freitas começaram a contar, o Oscar, quando eu tinha que ir para Piedade, Ibiúna, São Roque, o Oscar ia comigo e enquanto eu fazia audiência, ele atendia o público. E ele falava: Cláudia, você está proibida de dizer que eu faço uma coisa dessa. Ninguém pode saber. E ele adorava atender o público. Então ele ia comigo e voltava comigo. Por isso que eu comecei a chamar os dois de Oscar e Scavone, enquanto os colegas titulares ainda chamavam de doutor Scavone, doutor Oscar. 3 ou 4 meses depois que eu estava em Sorocaba, porque Sorocaba tinha um hotel que o meu irmão disse: vai procurar o Ferrareto, quando você chegar, se instale lá. Quando eu cheguei no Ferrareto, eu vi que se eu ficasse o mês todo lá, meu ordenado não seria possível para pagar o hotel. Então eu procurei um hotel simples, de uma família, era um hotel pequeno, familiar, que foi muito bem aceita. Essa família, fiquei fazendo parte da família, até que eu conseguisse um pequeno apartamento. Então, nesse meu pequeno apartamento, passamos as sextas-feiras
muitas vezes o Scavone ia cozinhar e oferecer um jantar para os colegas e alguns juízes. Era um 3x4 minúsculo, mas que nós nos sentíamos muito bem todos. Um dia o Scavone, que tinha um temperamento um pouco difícil, depois que eu já tinha combinado tudo e já feito as compras, porque ele ia cozinhar, ele disse para mim: não irei hoje fazer nada porque você está recebendo o procurador-geral. Eu falei: não estou recebendo o procurador-geral porque aquele apartamento não tem condições de receber o procurador-geral. Nós estamos recebendo um amigo. Aí ele resolveu ir e fez o jantar e correu tudo bem. Então era uma verdadeira família lá em Sorocaba. Fui muito feliz em Sorocaba. Então, quando o Oscar, no começo da carreira, 3, 4 meses depois, me convidou para vir para São Paulo, porque ele achou que eu, ficando mais próximo do Mackenzie, morando com minha família, naquela época eu morava com minha mãe e meu irmão mais novo, morando com família seria melhor para mim. Então era uma vara de família e sucessões, uma curadoria de família e sucessões. E eu disse para ele que eu agradecia muito o convite, mas que eu preferia ficar em Sorocaba, porque em Sorocaba eu ia ter uma abrangência total. E se eu viesse já me especializar tanto no começo da carreira, que não seria bom para a minha vida profissional. Aí ele me disse mais tarde que eu ganhei muitos pontos com ele por eu ter preferido ficar em Sorocaba, com o sacrifício que era para mim, do que aceitar permanecer em São Paulo, que seria mais fácil. É que era muito cedo ainda, né? Eu achei que era muito cedo, embora eu já tivesse feito 3 anos, meu estágio foi de 3 anos na Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado, na PAJ, onde eu aprendi muito, onde eu deixei muitos amigos, mas eu achei que para mim seria melhor para a minha carreira eu permanecer em Sorocaba. E nas outras comarcas, como é que foi a experiência? De Sorocaba eu fui promovida. Eu tinha me inscrito para a promoção e não fui indicada. E o colega que foi indicado, chegando em Guaíra, na barranca do Rio Grande, ele não quis ficar, desistiu da promoção. Eu me inscrevi novamente. Nesta ocasião, o professor Valdemar Maris de Oliveira era o secretário de Justiça. E havia no gabinete um grande amigo meu que tinha facilitado minha vida durante o tempo em que eu era ainda química e que trabalhava como química, mas que fui ser estagiária da Assistência Judiciária do Estado, Dr. Iraci Francisco Tucci, que era então chefe de gabinete do professor Maris de Oliveira. Um dia ele me telefona e fala: venha conversar comigo. Fui até a secretaria. Ele falou: o professor Maris está querendo falar com você. Ele falou: eu vou ter que te indicar se você não retirar a sua vontade de ir para Guaíra. Eu falei: professor, sempre que o senhor vir o meu nome, o senhor pode me indicar, porque eu irei para qualquer comarca. Ele falou: mas olha, houve desistência. Eu falei: eu irei. E eu fui para Guaíra e fiquei. E Guaíra não tinha hotel. Eu tive que morar em Barretos. A estrada não era asfaltada. Então eu ia de São Paulo a Barretos com o meu carro, com o meu combustível. Fiquei num hotel em Barretos e ia todos os dias para Guaíra. Quando eu precisei acumular Miguelópolis, que ficava então de Barretos a Guaíra eram 45 quilômetros, de Guaíra a Miguelópolis mais 51. Aí eu consegui reencontrei lá uma amiga de infância que era casada com o delegado de Barretos, que me ofereceu um quarto na casa dela que eu poderia dividir com uma das filhas. E essa família foi maravilhosa comigo. Eu aceitei e fiquei, o tempo que eu tive que acumular Guaíra e Miguelópolis, eu fiquei com essa família.
Aí me inscrevi. Nisso que aconteceu, houve uma reformulação da carreira e Guaíra passou a ser comarca de segunda. E eu, então, era em primeira, em comarca de segunda. Era interesse que eu fosse promovida. Comecei a me inscrever. E de segunda, que eu poderia ir, seria presidente Venceslau. Nessa época, o procurador-geral era o Dr. Quintanilha Ribeiro. Eu me inscrevi e o Dr. Quintanilha Ribeiro também me chamou e disse, olha, já o colega anterior já desistiu de presidente Venceslau, veja bem se você vai querer presidente Venceslau. Eu falei, eu vou para qualquer lugar, para mim não tem importância, eu quero chegar logo a São Paulo. Meu interesse é chegar logo a São Paulo. Eu irei para qualquer comarca. Me inscrevi, fui promovida, tirei férias, reservei hotel em Presidente Venceslau, mas nisso, Maroli, que era uma secretária do Procurador-Geral, me chamou, veja, doutora, da vaga Barueri, que é aqui perto, é Grande São Paulo. Eu falei, mas eu vou me inscrever, mas eu preciso falar com o doutor Quintanilha Ribeiro, porque eu disse para ele que eu iria, me comprometi a ir para Presidente Venceslau. Fui falar com ele e falei, doutor Quintanilha, já reservei, irei segunda-feira. Isso era um fim de semana. Mas eu pergunto para o senhor, que comarca lhe causa maior problema, Barueri ou Venceslau? Ele falou, por quê? Eu falei, porque Venceslau está aberta, meses que não é preenchida, e eu me disponho aí, mas eu não me inscrevi ainda, porque eu não quero, minha palavra foi dada ao senhor. Ele falou, não, se inscreva já, Maroli, vem cá, me inscreva. Segunda-feira pode assumir Barueri, que era considerada na época a pior comarca do estado. E eu fui para Barueri e fiquei em Barueri até ser promovida a promotora número 100 de São Paulo. Então, quando eu cheguei a São Paulo, era época de férias forenses, eu fui para mandado de segurança, mas eu sabia que eu não podia ficar. Então, o assessor do procurador-geral, Dr. Cláudio Alvarenga, de terminadas férias, ele perguntou, para onde você quer ir agora? Eu perguntei, aonde ninguém quer? Ele falou, atravessando a rua, porque nós estávamos no Fórum João Mendes, atravessando a rua era o crime, era o Tribunal de Justiça. Eu falei, ele falou, pro lixão. Eu falei, eu quero ir pro lixão. E eu fui auxiliar 2 varas, 11ª e 12ª. Foi bem mais tarde, então, aí depois eu fui para 29ª e 30ª, que eram novas, que eu encontrei, assim, zerado, não tinha processo antigo, não tinha pilhas de inquéritos, e eu fui para lá, quando eu comecei a ser convidada para o Tribunal do Júri. Como é que foi o convite? Dr. Pérez me chamou e disse, olha, eu preciso de um promotor, para o júri, como eu tinha feito sempre júri, minha carreira foi pautada por júris, não é todo promotor que se sente, assim, confortável no júri. Eu sempre me senti confortável no júri. Mas eu, no primeiro convite, eu neguei, eu disse que não, que era melhor não. Uns dias depois ele tornou a me convidar. Eu falei, mas, doutor Pérez, acontece... Também o Pérez eu chamava por Pérez. Eu falei, Pérez, acontece que eu não sei se vão me aceitar, porque são 9 colegas e são juízes. E eu não sei se eles vão aceitar uma mulher. Ele falou, pois é, justamente todos os colegas e os juízes estão querendo que você vá. Aí eu aceitei. Aceitei, mas falei para ele, mas tem uma condição. Ele falou, qual a condição? Condição de que, se eu não gostar, eu volte para as 2, para a 29ª e 30ª, e eu gostaria que chamasse,
porque a Luzia estava de castigo porque tinha se disposto com Quintanilha Ribeiro, que eu também tinha me disposto. Falei que a Luzia volte para o segundo do júri, porque a vida da Luzia era o segundo do júri. A Luzia foi nossa colega, foi desembargadora depois. Uma querida amiga, uma grande amiga. Então aí eu fui, a Luzia voltou para o segundo do júri e eu fui para o primeiro do júri. Então nesta época eram 2 mulheres nos tribunais de júri de São Paulo, porque eram só os 2. E durante o tribunal do júri, durante todo esse... A senhora ficou quanto tempo no júri, no tribunal do júri? No primeiro? Olha, eu não me lembro quanto tempo, mas eu fiquei até ser convidada para ser assessora jurídica do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, que foi criado justamente pelo governador Montoro para que Dona Lucy não fosse primeira-dama, porque Dona Lucy não acreditava em assistencialismo, Dona Lucy acreditava em promoção humana, e a minha tarefa era que ela conseguisse implantar uma nova mentalidade no estado de São Paulo. Em Barueri, a senhora atuou na área criminal, né? Mais para frente, Tribunal do Júri, também área criminal. A senhora chegou a sofrer algum atentado, alguma ameaça? Sim, em Barueri era um único promotor, uma comarca que abrangia 5 municípios da periferia. Em época de júri, enviavam, evidentemente, um promotor substituto. Então ficávamos eu fazendo júri e o promotor substituto, porque eram 3 juízes, o juiz presidente e 2 juízes auxiliares. Então o colega que ia para me auxiliar ficava com as 2 outras varas e eu no júri. Coincidiu de ser marcado julgamentos do Esquadrão da Morte. Então eram julgamentos em que o réu principal era o delegado Sérgio Paranhos Fleury. E nessa época em que realmente foram marcados os julgamentos do Esquadrão da Morte, eu sofri ameaça, como todos os colegas que anteriormente a mim e que trabalhavam em São Paulo sofreram também. Doutor Hélio Bicudo, né? E o doutor Hélio Bicudo deu início aos inquéritos e aos processos. E eu peguei na época dos julgamentos, que era do Tribunal do Júri. Então, eu atuei no Tribunal do Júri de Barueri nos casos do Esquadrão da Morte. E meu problema com o Procurador-Geral, Dr. Quintanilha Ribeiro, foi porque quando foi designada a data do primeiro julgamento do Fleury, eu comecei a receber os jurados da comarca pedindo para não fazerem parte do corpo de jurados, porque estavam com medo das ameaças. E eu vi que eu tinha que pedir o desaforamento, porque a comarca se tornou muito perigosa, porque eu também estava começando a receber ameaças. E foi para onde? Não foi para lugar nenhum, porque então havia uma pressão muito grande para que fossem executados aqueles julgamentos lá em Barueri, para que terminasse tudo logo. E eu insistia nessa sistemática de que Barueri não comportaria um julgamento como aquele. E eu recebi apoio do doutor, que era corregedor-geral da magistratura, doutor Acácio Rebouças, que chegou a pedir que eu nem fosse fazer o júri. Mas o primeiro júri não deu tempo e eu fiz. Lógico que eu perdi de 7-0. No dia do julgamento, o fórum estava rodeado de viaturas, de policiais, e eu, ainda uma jovem promotora, com 3 grandes advogados, um júri que levou 24 horas. Dr. Quintanilha Ribeiro, uns dias antes, me ofereceu escolta. Eu estava com uma escolta no final, porque 2 ou 3 vezes eu sofri tentativas. Eu agradeci
E eu disse para ele que naquele momento eu já não confiava em ninguém. E ele falou, mas com quem você vai para o júri? Eu falei, eu vou com meu irmão. E eu fui com meu irmão. E durante aquele longo período que durou o tribunal, o júri, o julgamento do delegado Fleury, estavam presentes meus 2 colegas de Sorocaba, Antônio Fleury, que ficou comigo o tempo todo, e Evanir Castilho, que depois afastou-se da carreira, foi para o Ministério Público Militar e não retornou à carreira, como eu, que também não retornei, me aposentei fora da carreira. Por isto que eu acho que o governador Montoro, sentindo, porque ele também era professor, ele era professor da PUC, Direito Constitucional, e eu do Mackenzie, a área criminal. Mas nós tínhamos pontos em comum, porque eu me interessava muito por meio ambiente, e ele também. Eu me interessava muito por defesa do consumidor, e ele também, e por adoção, porque eu queria modernizar a adoção. Eu sempre achei que tinha muita criança abandonada e muitas famílias precisando de filhos, e que nós teríamos que facilitar. Havia essa convergência. Então, quando ele foi eleito governador do estado, através do José Carlos Dias, que também era um grande amigo meu, criminalista, que me conhecia, que trabalhávamos, embora em situações opostas, com grande respeito, porque é uma pessoa realmente, um ser humano grandioso. Ele foi designado a secretário da Justiça, partiu um convite, porque Dona Lucy precisava de uma pessoa firme para impor uma outra mentalidade no Estado. Partiu o convite disso, deles quererem me tirar do foco, mesmo porque no tribunal do júri, os júris acabavam na madrugada, eu tinha que atravessar toda a praça para pegar meu carro, que ficava no estacionamento. Claro que tinha um PM que me acompanhava, mas um dia esse PM chamado Figueiroa disse para mim, doutora, hoje a senhora reza, porque eu estou sem munição. Aí me mostra a bota que estava furada. Nossa. Então, esse era o tipo de situação que enfrentávamos naquela época. E como é que foi para a senhora sair da carreira e ir para o executivo? Não, saí chorando. Claro que saí chorando, porque eu amava o tribunal do júri. Foi a época profissional mais feliz da minha vida. Eu me dava bem com os colegas, eu me dava bem com os juízes, estava tudo muito bem esquematizado. Esse júri do Fleury, depois eu recorri, claro, e teria que ir a novo júri, e não foi porque ele morreu. E os outros 2 que eu teria que fazer realmente foram adiados. Não fiz mais nenhum, porque houve o desaforamento, e depois disso eu fiquei no tribunal do júri, fazendo júris maravilhosos, que eu não posso contar na minha carreira, porque isso foi uma luta, não foi um júri, mas fiz júris lindos no tribunal do júri, e por eu dar aula, por eu estar cercada sempre de alunos, e os alunos do Mackenzie falavam com os da PUC, falavam com os da São Francisco, os júris que eu fazia, o plenário estava repleto de estudantes, porque você assistindo o júri, você aprende muito melhor, porque a prática ensina mais facilmente. Eram os júris que assim, só me davam alegria. Claro que eu saí chorando. Saiu junto comigo, na mesma época, o nosso colega Fleury, que foi para a Secretaria da Segurança Pública, e saiu Pedro Alcântara de Franco, que também foi para a Secretaria.
Então, é lógico que para nós aquilo foi uma etapa da vida que foi terminada. Nós partimos para uma outra etapa. E como é que foi colaborar com a fundação O fundo do Fundo de Solidariedade? foi gratificante pelo seguinte: era uma mudança de mentalidade. Para mim era uma grande novidade. Então eu vi logo no início que eles tinham toda a razão, que tinha que terminar com aquele ciclo de ficar dando brinquedinho, de ficar dando remédio, mantimento, porque a primeira coisa que eu fiz foi pedir para os assistentes sociais que verificassem aquelas entidades todas que recebiam tudo do gabinete de assistência social, se funcionavam realmente, e não funcionavam. Então, elas encontravam enormes espaços repletos de medicamentos e alimentos com prazo de validade vencido, brinquedos já quebrados. E onde estavam as crianças? Onde estavam os necessitados? Onde estavam os idosos? Era um dinheiro que era desperdiçado. Então, foram criados, através do nosso fundo, fundos municipais. Então, no começo, Dona Lúcia convidava as mulheres dos prefeitos, que então eram primeiras damas, a irem para reuniões, e ela pensou acertadamente convidá-las para ir para o palácio, para ver a importância que elas podiam ter, para criarem fundos municipais, para que mudassem o modo de trabalhar. Então, nós começamos a formar projetos de promoção humana. Então você vê aquelas senhoras que no começo eram simples, que não tinham coragem de se manifestar, de falar, uma vontade. No final do governo, todas tinham projetos para mostrar o avanço que tinham conseguido através do trabalho social. Criaram-se então projetos, oficinas de carpintaria, oficinas de bordado, de costura, de marcenaria, de sapataria, trabalho em couro, trabalho em tecido, trabalho em tudo, embelezamento, enfim. Houve um grande incentivo para um trabalho melhor. Aí o que se viu? Nós estávamos numa época difícil, economicamente, os municípios começaram a produzir e nós tivemos que, então, fazer grandes feiras de artesanato e folclore do estado de São Paulo todo. Então fizemos 2 no AMB e uma na Bienal. O estado inteiro veio mostrando a riqueza em alimentação, doces, biscoitos, bolo, linguiça, bordado, pintura, couro, tecido, enfim, a grandiosidade do nosso estado e palco apresentando o folclore. Então, essa organização foi um triunfo. E como eu permaneci, porque aí o governador Quércia pediu para que eu continuasse, porque a doutora Laide era muito jovem, vinha de uma outra área, pediu que eu continuasse para dar continuidade ao trabalho maravilhoso que a Dona Lúcia havia começado. E eu continuei com a doutora Laide, muito jovem, que quando no primeiro encontro ela perguntou para mim, e agora, o que eu posso fazer? Eu falei, primeiro, continuarmos. Segundo, na tua área, veja o que você poderia implementar. Dias depois, com muito entusiasmo, ela falou, eu quero fazer um projeto de acuidade visual, porque muitas crianças deixam de frequentar a escola por não enxergar e não porque não querem frequentar a escola. Então, fizemos um projeto que a Secretaria da Educação tinha as crianças, a Secretaria da Saúde os médicos, e nós daríamos os óculos.
Este projeto foi o primeiro dela e foi de uma grandiosidade infinita, porque outros estados vieram nos procurar e pessoas da América do Sul vieram nos procurar. Nós oferecemos o projeto para todo mundo. E a doutora Laide, além de dar continuidade a todos os projetos da dona Lucy, ela começou com esse e partiu para a deficiência. E no final, para idosos. Então, eu só posso dizer que isso foi, assim, engrandeceu. Porque só pode engrandecer qualquer pessoa quando você ajuda, você dá a mão para alguém e ajuda a subir. Dona Lucy começou porque o governo estava falido, começou com horta comunitária, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Começamos com horta comunitária. Dona Lucy era assim, entusiasta em tudo que ela fazia. Quando o doutor Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República, a dona Ruth teve vários encontros com dona Lucy e comigo. Ela implantou no Brasil este projeto Solidariedade que nasceu com a dona Lucy. Nós temos que, sabe, engrandecer a figura de dona Lucy, porque eu não conhecia nada dessa área. Eu vim conhecer com dona Lucy. E a doutora Laide que abraçou a causa e foi em frente. E a dona Lu, que eu sei que deu continuidade. Mas a dona Lila Covas tentou também. É que ela pegou um período que o Mário Covas ficou doente e ela teve que se dedicar mais ao marido do que ao fundo. E eu entendo muito bem, porque eu me aposentei cedo. E eu deixei a faculdade que eu amava, porque também o meu marido começou a ficar doente e eu achei que eu deveria estar ao lado dele. Por isso que eu me aposentei prematuramente. A senhora saindo... Bom, na verdade a senhora não voltou para a carreira, né? Não voltei para a carreira, eu me aposentei, fiquei 9 anos afastada da carreira, porque aí eu fiquei um ano, o último ano, com o nosso colega Fleury, que era governador. Mas a senhora se aposentou como procuradora de justiça? Procuradora de justiça, porque quando eu me afastei, fui para o júri, eu era promotora, então eu só poderia ser promovida por antiguidade, não por merecimento. Tanto que quando eu resistia, que eu não queria sair do júri, um dos argumentos do professor Montoro e do Zé Carlos Dias, assim, você vai atrasar a sua carreira porque você está na lista por merecimento, está aí. Aí você só vai poder se inscrever por antiguidade 6 meses depois. Eu falei, eu não me sinto no direito, como uma das primeiras mulheres do Ministério Público, a atrasar minha carreira. Não me sinto no direito. Aí quando eu não fui então promovida a procuradora por merecimento, porque eu também nem sei se merecia, porque eu me afastei e fui promovida por antiguidade. A procuradora eu estava afastada. Bom, ingressou no Ministério Público em 1973. Me aposentei em 91. Aposentou em 91, passou 1º de abril de 91. Dia da mentira. Então, ingressou no Ministério Público em 73, foi a primeira mulher a ocupar o cargo, na função no primeiro tribunal do júri. Depois também atuou 9 anos no Executivo, um trabalho que a senhora acabou de nos contar, maravilhoso. Se aposentou. E como é que a senhora vê o Ministério Público hoje, depois de 88, 31 anos de Constituição Federal? Com toda essa experiência, como é que a senhora vê o Ministério Público hoje? Nós ganhamos muito com a Constituição de 88. Eu vejo hoje uma grande realização. Então, este ano, recentemente, vim conhecer a primeira corregedora geral do Ministério Público. O avanço foi enorme. Eu, quando dava aula, eu insistia com as minhas alunas para que prestassem concurso. Tenho várias ex-alunas que são hoje promotoras e procuradoras de justiça e até juízas. Eu incentivei sempre as mulheres a irem para a carreira, porque eu acho que o Estado é o melhor patrão da mulher. Porque o Estado não diferencia a mulher.
Numa empresa privada, a concorrência com os homens é muito maior. E mesmo num grande escritório, se tiver que haver uma promoção, eles vão promover um homem. Se faltar, eu falava para elas em classe, veja, você está num grande escritório, chega um cliente importante, tem que servir o café e a camareira naquele dia faltou. Quem que vocês acham que eles vão pedir para servir o café? O colega ou vocês? Isso eu acho que é uma realidade até hoje. Mas no Estado não. Depois o Estado tem mais. A mãe, ela tem mais tempo para ficar com o bebê. Ela vai ter licença dela garantida. Ela tem as férias garantidas. Ela não tem aquela concorrência, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, o meu colega vai passar na frente. Então, eu acho que o Estado e acho que o Ministério Público é o melhor lugar para uma mulher trabalhar. Em termos de salário, no Ministério Público é igual, né? Também, não tem diferença. Também tem isso. Veja, eu fiz uma carreira em que eu não tinha nenhum privilégio, porque não tinha nenhum penduricário. Eu paguei hotel, paguei pensão, paguei meu carro, paguei meu combustível, eu pagava tudo. Até a máquina de escrever naquela época era minha. Me mandava um papel ofício, me mandava, porque naquela época era do papel carbono. Me mandava o papel carbono, o resto era comigo. E eu fiz a carreira e fui muito feliz na carreira. E o ordenado não era dessas coisas, mas dava muito bem para levar uma vida com muita dignidade. Vendo hoje a doutora Tereza como corregedora geral. Pois é uma vitória, uma grande vitória. E fazendo um comparativo da época que a senhora entrou, que eram 12 mulheres. Eu fui a 11ª. 11ª mulher. Fui a 10ª. Depois que teve um concurso com 6 mulheres. Bem mais tarde veio o concurso com 6 mulheres. Aí no ano, que era uma por vez, no ano né? seguinte entrou mais uma, daí 2, 3 anos entrou mais uma. Aí que houve o concurso das 6. Que só engrandeceram o Ministério Público, são colegas fantásticas. E como a senhora vê hoje a doutora Tereza nesse cargo e sabendo da dificuldade que foi para a senhora ingressar no Ministério Público? Até nem foi pelo Procurador-Geral, foi mais pela banca. Não, ao contrário. Né? Hoje eu posso contar. Só depois que eu fui efetivada, porque eu tinha os 2 anos de experiência. Quando eu fui efetivada, o Oscar me contou que o exame foi assim. Fui chamada para a arguição do oral, que já era uma barbaridade, porque você ficava sentada numa mesinha com gravação, eu levei meus códigos, e lá em cima, no plenário, ficavam os examinadores, fazendo as perguntas. Então, veja, você já ficava embaixo e eles, os grandiosos, lá em cima. No dia em que nos reunimos todos para ver o resultado, demorava muito. Quando eu fui arguída, eu torcia para o doutor Oscar, naquela época, o procurador-geral, não estar presente, porque ele tinha uma cara de bravo. Então eu tinha pavor dele. E ele foi assistir o meu exame oral. E o corregedor-geral, Dr. Rubens Teixeira Scavone, foi assistir. Então, estavam os examinadores, o Mário Sérgio Duarte Garcia, que era o representante da OAB, e o procurador-geral, o corregedor-geral e examinadores. E eu lá embaixo. Então, depois que eu fui efetivada, o Oscar me contou que demorou para eles chamarem todos os candidatos para o resultado final, porque houve um embate, que eles não queriam que a moça, como eles me chamavam, ingressasse. E o doutor Mário Sérgio Duarte Garcia não ia assinar o concurso seria anulado, por isso que chamava Oscar.
E disse-me o doutor Oscar que o Scavone fez repassar a fita para mostrar que eu tinha respondido acertadamente. Porque houve pergunta que eu cheguei a dizer, nunca ouvi falar. Por favor, passe para outra pergunta. E houve pergunta que um dos examinadores queria que eu dissesse, decore um artigo do Código Penal. E eu disse, não sei nenhum artigo decor. Eu sei procurar no código e pelo índice. Passe para outra pergunta, por favor. Porque eu cúmulo querer que alguém saiba decorar artigos. Então, eu mais ou menos me revoltei. E quando o Oscar ouviu do que se tratava, ele disse, a moça vai entrar. Por quê? Mário Sérgio disse que foi a melhor prova escrita, que da parte dele o oral foi excelente. Então, da minha parte, o psicotécnico deu equilíbrio perfeito. Então, ela vai entrar. E eu fui, então me aceitaram no 17º lugar. E entrou. Então, por passar por isto que eu passei, por conquistar a amizade dos grandes daquela época, por agradecer muito a Mário Sérgio Duarte Garcia, uma pessoa de mente aberta, Oscar Xavier de Freitas, Rubens Teixeira Scavone. Hoje ter uma mulher como procuradora, como corregedora geral, é uma vitória muito grande. Para mim, isto é de um orgulho enorme. Quis vir conhecê-la para dar os parabéns e desejar boa sorte. Como desejo que outras trilhem o mesmo caminho. Eu quero sempre destacar que eu sou eternamente grata aos que me deram a mão, para eu poder ingressar na carreira, para eu poder me transformar na pessoa realizada que eu me transformei e por poder colaborar em abrir caminho. Porque eu sempre agradeci as que vieram antes de mim. Eu tive muita amizade com a Maria Ivone Coccaro, que faleceu prematuramente, Tilene, que eu convivi muito a miúde, Luzia, que sempre uma grande amiga, Maria José, a Zuleika, que fez questão de estar presente na minha posse como promotora, na minha posse como procuradora. Então, eu só tenho a agradecer e agradecer todos os colegas com os quais eu trabalhei, que eu recebi o maior apoio possível, foram irmãos, não foram colegas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho do papel da associação. Hoje nós estamos aqui na Associação do Ministério Público, né? Resgatando esse momento histórico na carreira da senhora, tão importante para as promotoras que estão chegando também, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho do papel da PMP. Não, mas eu até fui candidata a um cargo da associação, só que eu perdi. Candidata acho que era Relações Públicas, porque eu tinha um ciclo muito grande, muito extenso de amigos fora da carreira, por eu dar aula também, por eu estar sempre em congressos, em palestras, por eu ter uma abrangência muito grande, mas eu perdi. O Dr. Stein era o candidato, mas eu perdi. Mas a associação, eu sempre contei com todo o apoio possível da associação. A senhora frequentava a associação? Sim, frequentava a associação. Frequento, de vez em quando eu venho almoçar aí no nosso restaurante. Os colegas, os presidentes todos da associação foram excelentes amigos. Excelentes coisas, me deram todo o apoio sempre encontrei abraço amigo na associação, recebo tudo da associação e vejo que a associação luta pelos aposentados e eu acho que deve lutar mesmo, porque veja, os aposentados, o começo da nossa carreira, dos antigos, foi difícil, porque as comarcas eram difíceis. Nós não tínhamos infraestrutura. Tinha colega que morava no fórum, que tinha gabinete no fórum. Muitos colegas moravam no fórum.
Então, a associação sempre foi a mão amiga de todos nós. Nós encontrávamos todo o apoio na associação. A senhora gostaria de deixar uma mensagem para as colegas e É de continuidade. É de continuidade e de engrandecimento cada vez mais. Obrigada, doutora. Parabéns pelo trabalho que estão exercendo. Só tenho que falar isso. Dar os parabéns e esperar que cada dia seja melhor, seja mais vitorioso, mais glorioso, colhendo frutos melhores. Parabéns pelo seu cargo aqui também, que tem a paciência de nos ouvir. Imagina, obrigada. Eu, em nome de toda a diretoria da PMP, eu agradeço muito a entrevista da senhora. Mais uma vez agradeço o convite.